Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, quarta-feira, 6 de março, a lição 10, ela tem como título A Parábola da Videira do Senhor. E a lição de hoje ela está baseada no livro de Salmos, no capítulo 80, onde o escritor Asaf, ele retrata, nesse salmo o povo de Israel como uma videira. E isto dá grande esperança para o povo de Israel, porque eles estavam passando por um momento muito de aflição, um momento muito difícil, porque eles tinham se afastado de Deus através de idolatria de povos vizinhos, de sacrifícios terríveis assim que Deus abominava. E esse era o motivo da súplica, que ele fazia realmente para Deus, para que Deus o reconhecesse como seu povo, como sempre o havia escolhido. E aqui nós temos o apelo feito por Asaf, que reconhece a soberania de Deus e que o povo de Israel, que se encontrava em pecados, precisava de libertação e que só Deus poderia fazer e oferecer. E onde Israel sentiu realmente as consequências do pecado, o afastamento de Deus e principalmente a rejeição divina que eles sentiam. E além do mais, a humilhação e a opressão feita por inimigos, que faziam chacotas do povo de Deus. E assim eles estavam procurando a salvação. E o salmista lamenta a condição de Israel que se encontrava sem aquele favor e a proteção de Deus. E ele traça a história ali nesse salmo da nação de Israel como um povo escolhido de Deus. E menciona que Deus o trouxe este povo como uma videira lá do Egito, quando ele estava no exílio, e onde Deus arrancou essa videira de lá. E até expulsou nações da terra de Canaã, que é a terra prometida, e plantou essa videira, que é Israel, e ali ele pede o perdão e que a graça divina pudesse atuar neles. E pede para Deus que houvesse uma restauração, que o rosto de Deus resplandecesse para aquela nação de Israel. E até ele, nesse salmo, ele recita a bênção de Arão, que foi um símbolo da obra sacerdotal de Cristo aqui na terra, para a salvação de todas as pessoas. E essa palavra que ele menciona, hebraica, de restaurar, ela vem de uma outra palavra comum que significa retornar, e é usada repetidamente nas Sagradas Escrituras, no contexto em geral, no chamado que ele faz para o povo que se afastou de Deus e que eles retornem a Ele, o Criador do Universo. E está a ideia ligada, justamente para o arrependimento desse povo, deles se afastarem do pecado, se arrependerem, e o desejo deles voltarem para Deus. E até Jeremias fala algo assim bastante importante para nós, que nos diz, que Deus diz, eu lhes darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor, e eles serão meu povo, eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o coração, que está lá em Jeremias 24:7.
Jeremias, no capítulo 24, versículo 7. E realmente aconteceu, né, do povo se voltar realmente para Deus novamente, né, arrependido. E esse Salmo 80, escrito por Asaf, foi feito assim numa época assim de grande angústia, né, e aflições do povo de Israel. E o salmista clama a Deus por libertação e restauração do seu povo. E faz uma bela oração assim, e bastante comovente, né, para que Deus realmente os perdoasse e os abençoasse. E o povo de Israel estava oprimido, precisava de Deus. E o salmista, em sua oração, ele usa uma figura assim, muito incomum. Ele retratou a nação de Israel como uma videira, que está lá no Salmo 80, versículo de 8 a 16, que Deus havia arrancado lá do Egito, quando eles estavam no exílio, que era justamente um país de opressão a povos estrangeiros, né, onde eles maltratavam essas pessoas. E que Deus transportou essa videira, no caso o povo de Israel, para a terra prometida, cheia de abundâncias, né, e do que ele havia feito essa promessa. E quando Asaf menciona a imagem de uma vinha para Israel, é que Deus elegeu esse povo como um povo especial, uma nação eleita, né, um sacerdócio real, com cuidados extraordinários dele, Deus, onde ele mostra assim, sua atenção providencial em ajudar esse povo. Mas nesse Salmo 80, neste momento, essa videira, né, no caso o povo de Deus, ela estava doente, né? Precisava de uma cura, era um povo rebelde, né? Estava sob a ira divina, que fala no Salmo 80, 12. E Asaf clama pela restauração, apela para Deus como pastor, como só ele pode curar o seu povo, a sua videira. O silêncio de Deus, né, em resposta ao clamor do povo de Israel por libertação, era sinal de que ele estava irado, zangado com eles. E as nações vizinhas se aproveitavam disso e zombavam do povo de Israel. E aí, aqui até no Salmo 80, versículo 12, menciona que Deus estava irado. Os profetas anunciavam sem sua destruição como o sinal do juízo divino, pois a videira especial tornou-se ruim, como fala em Isaías capítulo 5, versículos de 1 a 7, e que também repete em Jeremias capítulo 2, versículo 21. E Asaf clamou a Deus para dar atenção à condição que se encontrava aquela videira. No Salmo 80, versículo 15, o salmista olha para a videira como raiz e ramo, com suas partes representando a todo assim, um meretrismo, né? Então o termo assim, filho que ele usa aqui nesse salmo, ele menciona em uma tradução literal da palavra hebraica, que metaforicamente quer dizer assim, ramo, e descreve o novo crescimento desta videira, a nova geração de israelitas. O apóstolo Mateus aplicou esta referência justamente a Jesus Cristo, que fala em Mateus capítulo 2, versículo 15. O salmista viu a videira de Israel queimada e cortada por seus inimigos, a quem Deus permitiu que a danificassem. E assim, o Salmo 80 não poderá sobre as razões mencionar, né, as razões do juízo divino. Dadas assim as profundezas da graça divina, o salmista fica perplexo, né, que Deus pudesse reter sua presença diante do povo de Israel por um tempo longo. E a tensão entre
a ira e o juízo de Deus por um lado e a graça por outro, e o perdão de Deus por outro lado, isto fez com que o salmista temesse que a ira divina pudesse prevalecer e consumir o povo por completo, que está lá no Salmo 80, versículo 16. A oração deste servo Asaf, nesse capítulo 80 de Salmo, em forma assim do louvor, apresenta pontos assim importantes que representam o caminho da restauração, e o ponto principal que quando por 3 vezes ele recitou a bênção de Arão, perpétua de Deus, sobre aquele povo, que era um símbolo, né, da obra sacerdotal de Cristo, que opera a salvação da humanidade, que fala lá em Números capítulo 6, versículos 22 até 27. Se destacando assim, né, a esperança de que a graça de Deus triunfe sobre as causas da miséria do povo, quando o salmista diz: restaura-nos, ó Deus, faz-te resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Belas palavras do salmista Asaf, né, meus amigos? Está lá no Salmo 80, versículo 3. E assim nós podemos concluir este Salmo 80, que esses pontos mencionados pelo salmista como Deus que cuida do seu povo, Ele oferece tudo que eles necessitam assim por amor, e através de um reavivamento e reforma, Deus nos resgata, né, que é mencionado por Asaf, assim constitui a nossa jornada rumo ao lar celestial que nós temos hoje. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor, e que Ele seja pessoal na nossa vida, nós confiamos de que Ele nos guiará como filhos amados, né? E que Jesus, lá do céu, do lugar santo dos santos, intercede por todos nós, e por meio do seu Santo Espírito, né? Ele nos vivifica, Ele nos restaura através do seu poder e nos leva à salvação. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. E você passa a ter entendimento e manusear melhor as Escrituras. Assim como o Espírito Santo começou a trabalhar na mente do povo de Deus, que eles estavam em pecados horríveis, né? Em idolatria, em sacrifícios de crianças, uma série de maldades, né? E Deus reconheceu isto, viu que eles estavam fazendo esforços realmente para se santificarem. E somente uma pessoa que aceita Jesus como Salvador e Senhor verdadeiramente, quando o Espírito Santo começa a trabalhar na mente, que ele começa a ser sábio e ver os caminhos que ele está errado. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando Deus trabalha no seu coração e você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, Ele, Deus, dá um presente para todos nós, para você, meu amigo, minha amiga, que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, não haverá mais aflições, não haverá mais perseguições, porque você estará nas mansões celestiais, na grande bodas do Cordeiro de Jesus. E lá você poderá ver teus entes queridos, né? Que maravilha, não é, meu amigo, minha amiga? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo. Porque Jesus te ama.
Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.